Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, ó, professor Marcelo Bora aqui para nós continuarmos o nosso estudo na matemática. O assunto da aula de hoje é o que, professor? A função quadrática, a função do segundo grau. Vou discutir com você aqui, ó, como a gente faz para obter as raízes de uma função do segundo grau, que tem esse formato aqui, tá? Gente, vamos usar bastante aqui hoje a fórmula de Bhaskara. Vou explicar em detalhes para vocês a fórmula de Bhaskara. Lembrando que essa aqui já é a parte 2 desse assunto. Na parte 1 eu fiz a discussão inicial e falei sobre o gráfico ser uma parábola, mas aqui eu vou repetir isso para você, tá bom? Vamos lá, professor. Então, lembrando, gente, que a função do segundo grau tem essa cara aqui, ó. f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, não é? Sendo a, b e c números reais e o a não pode ser zero, porque se não zero todo esse termo aqui, aí não dá certo, né? O que é encontrar as raízes, né, gente? O que é encontrar raízes da função, professor? Olha como eu escrevi para você. Gente, as raízes são os valores de x que tornam a função zero. Como assim, professor? Então, ó, se você tem um exemplo numérico, como eu vou seguir ali para você, ó, é você entender o seguinte: quais são os valores de x que você coloca ali, que você substitui, que fará com que o f de x seja igual a zero. Tá? f de x ou y, né, gente? Que a gente escreve também, ó, y igual a x quadrado mais bx mais c. É a mesma coisa. Então, na verdade, eu estou dizendo a você que o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, gente. Nós vamos fazer a x ao quadrado mais bx mais c ser igual a zero. Simplesmente isso. Então, nós temos que resolver essa equação aqui, tá? ax ao quadrado mais bx mais c ser igual a zero. Bom, e uma das técnicas que nós temos para resolver isso é a famosíssima, né? A famosíssima fórmula de Bhaskara. Gente, não é difícil e é extremamente útil. A sua prova, né, ensino fundamental, ensino médio, vestibular, concurso público, se for prestar, Enem, todo lugar, todo ano, aparece isso aqui. Aprender com bastante cuidado, tá bom? Veja só, gente. É claro que, em princípio, olha só, como aqui, se eu tenho o valor numérico, em princípio, você pode ir substituindo x e tentando, arriscando para ver quais valores ali que você pode substituir que vai dar zero, mas esse método não é interessante, porque nem sempre é tão fácil, tão óbvio você encontrar. Muitas vezes dá muito trabalho, então você tem que ter uma técnica, você tem que ter um método para você encontrar esses valores de x, de maneira que ao substituir aqui, você vai encontrar esse cara igual a zero. Você entendeu? Ah, então é isso, gente. A fórmula de Bhaskara nos traz isso. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, b quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Ah, então a fórmula de Bhaskara nos dá, a partir dos coeficientes, uma maneira de nós encontrarmos qual ou quais os valores de x, que nós substituímos aqui, que fará com que esse cara aqui dê zero. Você entendeu? Que legal, Boro! Exatamente. Gente, como eu costumo brincar com vocês, né? Essa fórmula tem que estar escrita nos post-its e colada na sua casa inteira. Você tem que decorar, gente, não tem jeito. Você precisa memorizar isso aqui, tá? É muito importante, você tem que ter decor. Ó, e você tem um caderno, né? Você está seguindo o meu curso de matemática, tudo cuidadoso, detalhado, você está fazendo suas anotações, aula após aula, não é? Isso ajuda muito no seu aprendizado, tá bom? Então vamos lá, Boro, vamos lá. Vamos para um exemplo, que com exemplo você entende melhor. É ou não é? Então, nesse exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. A primeira coisa que você precisa é o que, professor? É saber tirar ali quem é o a, quem é o b e quem é o c. É ou não é? Mas aqui é tranquilo, né, Boro? A é 1, b é menos 5 e o c é 6. Né? Não se esqueça do sinal aqui, hein, por favor. Hein? Eu já usei na aula passada aquela mesma... esse mesmo caso, tá? Esse mesmo exemplo ali de função para fazer o gráfico. Eu estou mostrando aqui para você agora como que a gente encontra as raízes. Vamos lá, Boro, vamos lá. Então, de novo, né? Delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse cara chama discriminante e ele tem uma importância muito grande nessa análise aqui que você já vai entender o que vai acontecer. Mas antes, vamos continuar. Primeiro, vamos fazer apenas o cálculo, tá? Vamos fazer os cálculos, professor, exatamente. Então, vai ficar assim, ó. Tá, eu quero encontrar, então, quais são os valores de x, de maneira que se eu tenho a função, eu coloco ali dá zero, certo? Vamos fazer o cálculo. Então, para isso, nós vamos usar o assunto de hoje,
que é a fórmula de Bhaskara. Então, ficar assim, ó. Quais são os valores, Boarô? X é igual. Vamos lá. Deixa eu pegar minha régua aqui, ó. X é igual a menos B, não é, ó? Aqui. Então, vai ficar como, professor? Vamos lá. Menos B, gente. Quanto que é o B, Boarô? B é menos 5. Então, é menos 5. Por favor, você não vai errar isso. Concorda comigo? Menos 5 aqui, ó. Menos 5. Aqui tem um menos na fórmula. Então, é menos 5. Mais ou menos, Boarô, mais ou menos, raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Do delta. Algumas pessoas calculam fora e depois substituem. Outras pessoas colocam na equação e faz o cálculo. Dá na mesma, faz do jeito que você achar melhor, tá bom? Vai ficar b ao quadrado, o b é menos 5, então, ó, menos 5 ao quadrado, menos, esse menos é da fórmula. 4 vezes a, quem é o A? O A é 1. Vezes o C. Quem é o C? O C é 6. Então, olha só que interessante, gente. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Certo, Boarô? Certo. Então, deixa eu vir aqui, ó. Aqui. Dividido por quanto? Dividido por 2 vezes A. Ou seja, 2 vezes 1. Então, vamos lá. Escrever mais um passo aqui, ó. X vai ser igual. Menos 5 é 5, né, gente? 5. Mais ou menos. Menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 6 é 24. Então, na verdade, gente, é 25 menos 24. 25 menos 24 é 1. Então, aqui vai ficar quanto, professor? Vai ficar raiz quadrada de 1. Mais ou menos raiz quadrada de 1, né? Bom, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, né? Agora, entenda só, olha que interessante. Nós temos, gente, em princípio, duas raízes, né? Que é o mais ou menos aqui, ó, pode nos gerar duas raízes, como é o caso. Olha só que interessante. Como é que a gente pensa então, professor? A gente pensa simplesmente assim. Eu vou chamar de x1 a primeira raiz. Quando eu considerar aqui no exercício o sinal de mais, ó, 5 mais raiz de 1 sobre 2, entendeu? Depois eu vou pegar 5 menos raiz de 1 sobre 2. Por isso nós vamos ter as duas raízes. Então vai ficar, gente, raiz de 1 é 1 mesmo, né? Raiz quadrada de 1 é 1. Então 5 mais 1 é 6. Então vai ficar 6 sobre 2. Tá? Então 6 sobre 2, que é 3. E a outra raiz, como nós achamos? Como eu disse a você. Vai ficar 5 menos 1, que é 4. 4 sobre 2, que é 2. Então vai ficar como, professor Boarô? Deixa eu escrever aqui para você então, ó. Aqui agora a segunda raiz ficará a x2, vai ficar igual. De novo, 5 menos 1 é 4 sobre 2, tá? 4 sobre 2, dá 2, né, professor Boarô? Exatamente, tá bom? Ok, então o x2 deu 2, o x1 deu 1. Gente, não importa quem se chama de x1, quem se chama de x2, né? Por favor, não se preocupe com isso. Então deu 3 e 2, que são as duas raízes ali. Olha que interessante. Galera, então agora eu vou destacar para você o seguinte. Lembrem-se, né? Se o delta for positivo, né? Se o discriminante for positivo, nós teremos duas raízes reais e diferentes. Se o delta for igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais, né? E se o delta for menor do que zero, eu já vou escrever isso para você, tá? Vou escrever isso para você. E se o delta for menor do que zero, nós não teremos raízes reais, não temos raízes reais. Então, eu vou escrever isso para você agora, tá bom? Eu vou fazer uma representação gráfica ali, ó, do eixo X para você se lembrar, ok? Muito bem, pessoal. Então, ó, eu escrevi aqui para você, tá? Em detalhes, delta positivo, duas raízes reais diferentes. Graficamente, lembra o eixo X? Ó, ele vem com cavidade voltada para cima, com A positivo, não é? Na aula passada eu expliquei isso em detalhes, mas é facinho, você entende, né? Com cavidade voltada para baixo, se o A é negativo. Então, se ele tem duas raízes reais diferentes, toca dois pontos aqui o eixo X, tá? Esse aqui é um gráfico simplificado, aqui está o eixo X. Aqui toca dois pontos também. Duas raízes reais iguais, ele toca só no pontinho, né? Aqui ele cruza, né? Em dois pontos. Aqui só no pontinho, ó. Aqui só no pontinho. É ou não é, Boarô? E se o delta, né? Se o discriminante for negativo, ele não possui raízes reais, a gente diz. Ou seja, a parábola, né? O gráfico é uma parábola. Essa parábola não toca o eixo X. Nem aqui e nem lá. Entendeu? É essa
A ideia, né, professor Boro? Exatamente. Então eu vou sair aqui da frente agora para você poder copiar. Muito bem, pessoal. Então, ó, só para reforçar, né? Se aqui desse zero, ia ser 5 mais ou menos 0 sobre 2, que é a mesma coisa. 5 mais 0 sobre 2 é 2,5. 5 menos 0 sobre 2, 2,5. Você entendeu? Por isso que nesse caso aqui, ó, são duas raízes reais iguais. Entendeu a ideia? Aí, nesse caso, o pontinho aqui seria o 2,5 no eixo x. Essa é a ideia. Não é? Então, duas raízes reais diferentes, sempre que for maior do que zero, né? 5 mais 1 sobre 2. 5 menos 1 sobre 2, dá valores diferentes, né? E aqui, ó, se desse um delta negativo, aí nós não teríamos raízes reais, tá bom? Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Como eu me propus a vocês no começo desse projeto, eu vou fazer aulas bem detalhadas, eu procuro explicar para você como se nunca tivesse visto esse conteúdo, avançando passo a passo com cuidado para você poder estar muito bem. Esse vídeo aqui, né, como a maioria dos meus vídeos fazem parte de mais de uma playlist, a matemática do zero, que eu comecei nos conceitos mais básicos, lá desde o ensino fundamental, ensino médio, não foi que eu falei para vocês que eu ia passar? Vou fazendo essa playlist, eu vou preenchendo essa playlist. E esse vídeo aqui também faz parte da playlist de funções, claro, não é? Tá bom? Então eu sempre deixo aqui para você uns links no final do vídeo, para você cair na playlist e pegar os assuntos por completo, tá bom? E aí eu vou falar então para vocês, na sequência, eu vou falar para vocês de raízes da função a partir de soma e produto e também o estudo do sinal, né, dos sinais da função, que é assunto para nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, tá bom? Gente, se está gostando desse projeto, por favor, dá joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, me ajude a levar esse ensino de alta qualidade para todo mundo, tá? Muito obrigado, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até mais. Valeu!